Oi, eu sou a Stephanie. Eu fiquei pensando muito se eu fazia um vídeo com esse tema hoje. E aí eu recebi um comentário no meu Instagram e decidi que sim, eu faria esse vídeo. Se você acompanha o Facebook, os jornais, Twitter, Instagram, qualquer coisa, você sabe que a nossa presidenta eleita Dilma foi impeachmentada e o vice-presidente Michel Temer tá assumindo. Eu postei uma foto no meu Instagram e recebi um comentário, uma leitora super querida, falando que ela discordava da minha opinião, mas que política não se discute, enfim. E foi isso que me fez ter vontade de gravar esse vídeo. Política se discute sim. O que a gente não pode fazer é desrespeitar as pessoas por conta da opinião política que ela tem. Se não for uma opinião que agrida outras pessoas física ou moralmente, eu acredito no respeito acima de tudo. Essa é a grande beleza da liberdade política, não é mesmo? Cada um de nós temos a possibilidade de eleger, votar, apoiar quem a gente achar que vai fazer um melhor serviço. Eu fiquei pensando muito nessa frase de política não se discute porque a gente escuta ela desde muito cedo. Muito pelo contrário. Política tem que ser discutida sim. Política tem que ser debatida sim. É um assunto que a população precisa muito fazer parte. Não é uma coisa que acontece lá no Palácio do Planalto que você não tá nem aí. Eu odeio política, não quero nem saber. Não é só que a gente deva discutir política. É nosso dever acompanhar a política, entender ou tentar entender as coisas que estão acontecendo, buscar informações em diversos lugares e diversas fontes pra gente conseguir formar uma opinião e poder exercer nosso direito maravilhoso, incrível, poderoso, que é o voto. Votar é maravilhoso. E a gente meio que joga isso no lixo quando a gente fala, foda-se, nem sei em quem eu vou votar. Não é só presidente, não é só governador. A gente vota em tantos cargos, a gente vota em deputado, estadual e federal, a gente vota em senador, a gente vota em vereador, mas a gente costuma só pensar em quem a gente tá votando pra presidente, governador e prefeito no máximo. Todos os outros cargos a gente lida como se fosse uma promoção do Faustão, que você joga as cartas pra cima e peguei uma, vou votar nesse. Isso é muito triste, porque a gente tem o poder de eleger essas pessoas. Se elas estão lá e estão fazendo merda ou elas estão fazendo uma coisa boa, foi a gente que colocou elas lá. Depois que a gente elege, é nosso dever acompanhar o que tá acontecendo. E sim, é nosso dever discutir política, entender e não discutir no sentido de brigar. Isso é a coisa mais ridícula. Quando as pessoas acham que por eu ter um posicionamento diferente do dela, a gente não pode conversar sobre isso. Ou a gente tem lados opostos. Não existe bem e mal em política. Não é uma polarização, não é mocinho e não é bandido. Porque nada na vida é tão simples assim quanto bom e mal. Eu fiquei pensando muito se eu fazia esse vídeo justamente porque eu pensei, eu não sei se eu quero lidar com pessoas me xingando. E depois eu pensei, por que a gente xinga, desrespeita, fala um monte de coisas horríveis simplesmente porque a pessoa tem uma opinião política que diverge da sua? Nossa democracia é muito recente. E antes disso, a gente vivia num regime de ditadura militar que, obviamente, não fomentava o debate político. Não era legal que as pessoas discutissem política na mesa de bar, nas escolas, nas universidades, justamente porque vivíamos num regime militar. A gente saiu disso há pouquíssimo tempo. 1985. E mesmo assim, a gente ainda tem esse resquício de que não se fala sobre política. E a gente precisa mudar isso como adultos, com maturidade. Não xingando. Chupa! Perdeu hoje, hein? Se fudeu. Não é um jogo. Não é uma questão de quem vota nisso é bom, quem vota nisso é ruim, quem vota nisso não sei o quê. A gente tem sim que fomentar o debate político. A gente tem que achar maravilhoso que a gente pode discutir política, que a gente precisa entender o que é a democracia e a gente precisa valorizar a nossa democracia. A gente não pode tratar a democracia como se fosse uma coisa irrisória. Foda-se a democracia, foda-se. Ela é muito jovem no nosso país e ela ainda é muito frágil. Precisa proteger a nossa democracia. E qualquer pessoa pode falar e ainda ter um posicionamento político, porque a gente vive numa democracia. Isso é lindo. A gente precisa muito, muito, muito valorizar um governo democrático.
escolher, através do voto, quem vai nos representar. Posso ser utópica hoje? Por favor, eu vou ser utópica, porque é o que me resta. Eu queria muito que as pessoas entendessem que debate político não é briga, xingar um ao outro, isso não é discutir política, isso é ser imbecil. E que as pessoas entendessem de uma vez por todas o poder que a gente tem na mão quando a gente vota. E que esse poder, ele tem que ser tratado com responsabilidade. Vamos pegar o nomezinho dos candidatos, dar uma pesquisada, ver a ficha do sujeito ou da sujeita, o que ela já fez, o que ela pretende fazer. Dá trabalho? Dá, mas aí imagina só, você vai ficar 4 anos depois pensando, mas que caralhos, por que eu votei nessa porra dessa pessoa? Ou pior, nem lembrar em quem a gente votou, é realmente jogar o voto no lixo. A gente, povo, estamos todo mundo aqui vivendo de acordo com os mandos e desmandos de quem tá no poder. Estamos junto nessa, independente de quem a gente votou. Quem vai sofrer ou não com as coisas que acontecem somos nós, não são os políticos. E a gente tem que parar de agir como se fosse um jogo de futebol e a gente tivesse torcida e a gente ficasse gritando pro outro, chupa, que o juiz vai apitar e cada um vai pra sua casa e viver tranquilamente. É a nossa vida, é o nosso futuro, meu, seu, dos nossos filhos, dos filhos dos nossos filhos. É muita responsabilidade e maturidade achar que a gente pode lidar com isso como se fosse um jogo. Se for uma merda, é todo mundo que vai perder. A gente, né, no caso. Porque quem tá no poder, não são eles que vão sofrer nenhuma das consequências. Então tá, é isso que eu queria dizer. E eu queria dizer fora Temer também. Um beijo e até amanhã. Tchau.